Sandro. Então eu vou começar falando um pouco dessa parte de regulação neurohormonal, de como acontece essa regulação neurohormonal, já que vai juntar o sistema nervoso e o sistema hormonal. Então, o sistema nervoso, nesse processo, nós teremos a participação do encéfalo e da medula espinhal coordenando todo o processo do corpo. E teremos também a regulação de algumas funções. Além disso, nós teremos os nervos gânglios, levando a informação dos receptores ao centro nervoso e posteriormente para os órgãos. É mais ou menos o que está mostrando aí na imagem. Então, com isso, nós vamos ter o controle das funções corporais pelo sistema nervoso. Entre elas, vão se destacar o controle da musculatura esquelética através de movimentos involuntários. Nós vamos ter também o controle da musculatura lisa, que será feito através de movimentos involuntários também, principalmente por órgãos viscerais e os vasos sanguíneos. Por fim, ou complemento, nós vamos ter o controle da secreção hormonal e da secreção exócrina. E, para terminar, nós teremos a modulação das respostas imunológicas, que isso vai ser esclarecido melhor para vocês bem lá na frente. Outro conceito importante é sobre neurotransmissores, que serão divididos entre os excitatórios e inibitórios. Os neurotransmissores excitatórios, eles irão promover fenômenos de liberação, ou seja, aumentar a funcionalidade de determinados circuitos neurais. A exemplo disso, temos a noradrenalina, que está relacionada com o estado de alerta e estresse. Nós vamos também ter a dopamina, que está mais relacionada com o humor e a motricidade. E temos a serotonina, que está ligada ao ciclo do sono-vigília e também tem sua correlação com a felicidade e o humor. Vocês sempre escutam falar muito de serotonina, dopamina. Então, dessa forma, nós também vamos ter os neurotransmissores inibitórios, que vão provocar os fenômenos de bloqueio e inibição. Ou seja, eu vou ter uma diminuição funcional de determinados grupos neurais. Para exemplificar, nós temos as endorfinas, que vão estar ligadas à dor, e a melatonina, que está muito ligada ao ciclo do sono vigília, que também vai ser uma aula que eu vou explicar para vocês, que eu vou ministrar mais lá para frente. E nós vamos ter o ácido gama-aminobutírico, que desliga ou inibe as descargas elétricas excessivas que geram crises epiléticas. Então aí está a importância desse sistema nervoso. Aí entra o sistema hormonal, que tem inúmeras funções. E que funções são essas? Ele vai estar principalmente ligado à produção e liberação de hormônios. Ele vai ser centro de regulações, ele vai possuir órgãos importantes, então todo esse sistema ele vai ter dentro deles alguns órgãos que serão muito importantes para que essa regulação aconteça e glândulas que proporcionarão que todo esse processo seja feito corretamente. A figura demonstra o hipotálamo. O hipotálamo ele vai ser uma peça fundamental, porque é com ele que o hipotálamo que faz a ligação entre o sistema hormonal com o sistema nervoso. Ou seja, principalmente ele vai regular o sono, regular a fome, controlar os movimentos involuntários e uma série de outras funções. Logo abaixo, nós teremos a hipófise. Então, o que seria a hipófise? Ela vai regular outras glândulas que interferem no funcionamento de alguns órgãos. E tem também a tireoide. A tireoide ela vai estar ligada à produção de calor, crescimento dos ossos e metabolismo principalmente. A paratireoide ela já vai estar ligada à manutenção dos níveis de cálcios. E as suprarrenais elas vão influenciar o metabolismo e vão responder a estímulos de medo ou estresse. Ou seja, o sistema hormonal ele é uma série, ele possui órgãos importantes e essas glândulas que vão fazer com que aconteça toda essa regulação. Então, por isso que eu tenho que ter uma conexão com o sistema nervoso, porque é com ele que eu vou fazer essa ligação, que é para poder ter a regulação e gerar uma resposta para o nosso corpo. Então, obviamente que se eu juntar o sistema nervoso com o sistema hormonal, nós vamos ter o sistema neurohormonal, que ele vai influenciar diretamente a alterações tanto no exterior quanto no interior do corpo.
E além disso, como eu já falei, ele vai ter vários órgãos envolvidos na captação e na transmissão desses estímulos, que posteriormente teremos a formação de uma resposta. Ou seja, eu tenho um sistema neurohormonal que eu vou receber um estímulo, e esse estímulo, que podem ser tanto externo quanto internos, e através de mecanismos que a gente vai especificar lá mais para frente, eu tenho a formação de uma resposta. Então, juntando esses dois sistemas, eu vou receber estímulos que vai produzir uma resposta para o meu corpo. E esses são vários estímulos que eu vou tentar exemplificar uns para vocês lá na frente. Se a gente for falar de regulação neurohormonal, temos que falar que o cérebro é o centro. Ele vai ser o centro de tudo. E nós temos algumas regiões desse cérebro que irão conversar com outros circuitos para gerar essas respostas hormonais. Estas regiões são três, e principal e a mais integradora de todas é o hipotálamo. A região do hipotálamo está bastante próxima do tálamo. O tálamo é meio como se fosse a porta do sistema nervoso central ao cérebro. E por isso que o hipotálamo recebe este nome, porque ele está abaixo da região do tálamo. No entanto, o hipotálamo ele tem características particulares, tanto anatômicas quanto histológicas. Ele vai ser formado por neurônios, que esses neurônios terão a capacidade de se conectar com outros neurônios ou células endócrinas, e as células endócrinas que produzirão esses hormônios que acabamos de citar lá para cima. Acredito que eu tenho alguns hormônios com vocês. O hipotálamo, que está aqui na figura em rosa, como vocês estão observando, é acima da hipófise, ele fica acima da hipófise e fica em uma região central do nosso encéfalo. Então, o hipotálamo ele vai ser um centro de integração final de informação. E essa informação é gerada em diferentes regiões do organismo. Por quê? E para que é formado em diferentes regiões do organismo? Simples, com o objetivo de homeostasia, integração do organismo com o meio ambiente e o controle da reprodução. É basicamente esses principais objetivos dessa integração. Basicamente, a estrutura do hipotálamo é dividida em núcleos hipotalâmicos, que são corpos celulares, os axônios, que são as regiões terminais, e as regiões terminais no caso. Os núcleos, e eu vou mostrar para vocês nos próximos slides, esses núcleos hipotalâmicos e como eles vão influenciar, como cada parte desse hipotálamo vai influenciar. O hipotálamo ele vai agir sobre a hipófise. Então, quando ele age sobre a hipófise, ele vai interferir principalmente na regulação do metabolismo em geral. E além disso, ele possui vários centros nervosos e áreas nervosas que recebem informações locais ou de receptores localizados em outras partes do organismo, influenciando o sono, a fome, a sede, a pressão arterial e a temperatura corporal. Então, para que você sinta fome, sinta sono, sinta sede, que tenha o ajuste da sua temperatura corporal, é preciso que uma série de fatores sejam desencadeados, que um trajeto todo de estímulo seja feito para gerar resposta, para que a gente tenha uma integração com o sistema nervoso, com o sistema hormonal, para que eu tenha essa resposta gerada. Quando eu penso em controle de comportamentos motivados, ele que é o mecanismo chave neural para a manutenção desse comportamento, esse mecanismo ele vai estar no hipotálamo. Então, com isso eu tenho três principais sistemas efetores, e entre eles está o motor somático, que ele vai modular a tensão muscular, a postura, a mastigação e outros. Eu tenho o astronômico, que regula a temperatura, a sede, a fome, e ele vai regular funções da hipófise, tireoide, vai também regular quanto ao crescimento, ao estresse, enfim. Ou seja, o hipotálamo ele está envolvido na coordenação de ajustes endócrinos,
autonômicos e comportamentais relacionados com respostas vitais para a manutenção do indivíduo, para a nossa manutenção. Ou seja, tudo isso vai estar no hipotálamo, ele que vai fazer o controle desses comportamentos motivados. Próximo ao hipotálamo, nós identificamos o sistema límbico. Mas por que é importante falar do sistema límbico se estamos trabalhando regulação neurohormonal? Então, quando o indivíduo está em fuga ou uma criança ela está mamando, eu tenho uma função expressiva do sistema límbico. Como que eu tenho uma função expressiva do sistema límbico? O sistema límbico, ele vai organizar as funções associadas às minhas emoções. Então, nesse sistema límbico, eu tenho processos neurais que vão desencadear ou elaborar os meus sentimentos. E o sistema límbico, uma vez recebendo aferência de estímulos emocionais, ele poderá se relacionar com o hipotálamo. E essa relação, ela é feita por moléculas. E essas moléculas não são nada mais nada menos que neurotransmissores. Então, o hipotálamo conversando com o meu sistema límbico ou outras áreas cerebral, ele poderá gerar resposta para algumas das nossas glândulas. E é isso que a gente vai tentar entender um pouco hoje nessa aula. Se a gente observar bem o hipotálamo, ele é formado por um conjunto de neurônios. E esse grupo de neurônios, eles têm regiões de concentração maior no corpos celulares de outros neurônios. E quando eu tenho esse aglomerado no corpos celulares de neurônios, eu vou dar o nome de núcleos. E esses serão os núcleos hipotalâmicos, que controlarão diversas funções no nosso corpo. Então, uma situação. Vamos imaginar que você se depare com uma pessoa amada, e com isso seu coração acelera. Mas como poderia uma imagem de uma pessoa acelerar o meu coração, se a imagem está apenas associada ao meu aparato visual, ou seja, aquilo que eu estou enxergando? Acontece que essa imagem ela é processada no córtex visual e ela poderá conversar com outras regiões do nosso encéfalo. Uma vez que ela se comunica com outras regiões do nosso cérebro, ela pode conversar também com o hipotálamo. Assim, o hipotálamo também pode conversar com outra região, principalmente o tronco encefálico, que ele vai estar ativando essas respostas neurohormonais, que poderão no caso liberar adrenalina, e ela no coração vai estimular a frequência cardíaca. Então, é por isso que através de uma imagem na qual eu tenho a representação de uma pessoa amada, ela me gerou um nervosismo, porque eu tive aumento da frequência cardíaca. Isso é uma resposta. Então, graças à interação neuronais com o hipotálamo e glândulas endócrinas, eu tenho uma resposta. Então, depois a gente pode ver que tudo está interligado. O hipotálamo, ele também é o nosso centro integrador. Ele vai avaliar tudo o que acontece ao nosso redor. E quando essas informações chegam ao nosso hipotálamo, acontece a padronização de neurônios. E quando eu tenho uma perturbação deste padrão, que está organizado nos núcleos hipotalâmicos, o hipotálamo vai gerar respostas. Exemplo disso é o fato de você sentir fome e ir buscar o alimento. Você tem que ter uma região do encéfalo capaz de gerar essa resposta. Você tem que ter o estímulo para que aconteça todo o processo para que eu gere uma resposta. Então não é do nada que acontecem as coisas. Tudo está interligado e graças ao sistema neurohormonal, que faz contato com outras partes do cérebro, com glândulas endócrinas, hipotálamos e outros órgãos importantes. Eu citei anteriormente sobre os núcleos hipotalâmicos. Então, nesses núcleos hipotalâmicos, como eu falei anteriormente, eu tenho centros de fome. Esses centros, eles estão organizados na área hipotalâmica lateral, assim como eu também tenho centros de saciedades e outros centros. Então, esses neurônios, eles estão associados com o comportamento alimentar, e a minha busca envolverá alguma ação no funcionamento desses neurônios. Ao contrário disso, eu não buscaria alimentação. Vocês concordam comigo? Então, outro exemplo é no hipotálamo, que você tem o termostato, ou seja,
O hipotálamo, ele é capaz de perceber qual é a temperatura que está no seu corpo e também, através de neurônios sensoriais, ele utiliza informações para saber como está a temperatura fora do seu corpo, como está a temperatura ambiente. Então, ele sabe que o seu corpo tem uma temperatura ideal, mas se alguma perturbação acontece, o hipotálamo deverá ser ativado, gerando respostas que, através de estímulos, essas respostas vão tentar ajustar o que está fora do padrão. Eu vou explicar uma situação. Imagina se estivermos em uma situação de calor. Nós precisamos ajustes para controlar essa temperatura, e é o hipotálamo via termorreceptores, ou seja, que é uma via sensorial que detecta que a temperatura estava alta. O hipotálamo assim vai disparar mecanismo para que de alguma forma eu não acumule essa temperatura ou libere suor através das glândulas sudorípicas. É por isso que eu suo quando está muito quente. Nós que somos do Pará constantemente, nós vivemos num cenário de calor, então a gente sua muito. A gente sai às vezes 2 horas da tarde para ir para a faculdade, para ir para a escola, para ir para qualquer lugar, a gente está derretendo, porque é muito quente. Então isso são mecanismos de regulação que faz com que tudo se ajeite internamente. Então, ações externas serão tomadas no hipotálamo para que haja uma organização desse sistema e das funções do nosso corpo. Além disso, nós temos o núcleo sexualmente diferenciado. Isso é um outro exemplo que envolve essa regulação. Sabemos que o hipotálamo é onde tem o controle de vários comportamentos sexuais. Entre eles, a maturação sexual do indivíduo depende de funções do hipotálamo. E essas questões associadas aos gêneros, elas têm tudo a ver com a região da área pré-óptica, mais especificamente o núcleo sexualmente diferenciado. Esse núcleo sexualmente diferenciado, ele vai determinar qual é o padrão de desejo que o indivíduo possui. Ou seja, ele pode ter um hipotálamo mais organizado para sentir atração pelo indivíduo feminino, ou ele pode ter um hipotálamo organizado para sentir mais atração pelo indivíduo masculino, independente do gênero dele. Isso tem tudo a ver com o hipotálamo, com essa região, ela que vai regular essa parte. Outra parte importante dessa regulação é a glândula pineal. A glândula pineal, ela vai estar localizada acima do hipotálamo. A glândula pineal também ela vai atuar como uma glândula mestre. Ela vai orquestrar o nosso ritmo biológico. Vai ser nela que vai ocorrer a secreção de melatonina, que é um hormônio secretado majoritariamente no período do sono. Isto é, quando a gente está no um período noturno, um período de escuridão. Ou seja, a melatonina ela vai ajustar todo o relógio biológico do meu corpo. Então, para que a melatonina seja secretada, ela depende diretamente do núcleo supraquiasmático, que mostrou na imagem, vocês podem ver na imagem anterior que mostrou o núcleo supraquiasmático, acredito eu. E esse núcleo está associado com funções visuais. Essas funções nós temos que entender que é de acordo com essas funções visuais que nós vamos ter o principal regulador do nosso ritmo biológico, que é o período claro-escuro. É onde nós conseguimos observar através do olho distinguir o que é dia e o que é noite. O olho, via nervo óptico supraquiasmático, ele faz comunicação com a glândula pineal, dizendo se é a hora ou não de secretar melatonina. Por isso, ciclo claro ou escuro. Uma coisa é verdade que quando eu tenho uma luz, eu tenho uma inibição da secreção de melatonina. E quando eu tenho um período escuro, normalmente à noite, eu começo a secretar melatonina, que é produzida por essa glândula, a glândula pineal, que, além de regular os genes, relógios de várias células, ela tem um papel metabólico bastante importante, que é por conta disso que indivíduos que trabalham no período noturno, eles têm maiores chances de desenvolver problemas metabólicos no futuro,
Ah, mas quais seriam esses problemas metabólicos? Principalmente diabetes e hipertensão. Isso ocorre porque tem um desbalanceamento da produção de melatonina. E eu quero que vocês, de acordo com essa parte, eu queria que vocês me explicassem, buscassem saber como que acontece a influência do cortisol. Como que o cortisol vai participar desse processo? Como que se dá também a produção de melatonina durante o ciclo claro escuro? Como vai ser essa secreção de melatonina durante o dia? Tem uns gráficos que mostram bastante isso e eu queria que vocês pesquisassem para vocês tentarem entender um pouco mais. É só para esclarecer também em relação a como essa glândula pineal ela vai influenciar nesses, nesses mecanismos. E agora nós vamos tentar entender um pouco sobre a hipófise ou, como outros falam, glândula hipofisária. Então, a glândula ela fica em uma parte bem central da cabeça que ela é protegida por osso estenoide. Tudo que é importante no nosso corpo, ele vai estar protegido, perdão, por ossos. No caso, a hipófise ela vai ter uma proteção também de um osso, que é o osso esternoide. Além disso, se a gente observar bem a hipófise ela não é desconectada do nosso hipotálamo. Então, obviamente, eu tenho uma comunicação direta do hipotálamo com a glândula hipofisária. Embora a glândula possua duas porções, a posterior, que é denominada de neurohipófise, e a anterior, chamada de adenopófise, a neurohipófise ela é a porção mais esbranquiçada, mas ambas funções estão ligadas ao hipotálamo pela região do infundíbulo, tanto a posterior quanto a anterior. Mas qual é a grande diferença entre essas duas porções? E quais as funções dessas duas porções de glândula? Na segunda imagem, quando eu observo um aspecto mais microscópico, existem neurônios que saem do hipotálamo, e esses neurônios estão no hipotálamo, mas suas terminações sinápticas, elas estão em uma região de vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos, eles que levam o sangue até a adenohipófise, como vocês podem ver aqui, que é conectada pelos vasos sanguíneos. Ou seja, todo o produto secretado por estes neurônios do hipotálamo, eles vão atingir diretamente a hipófise anterior. E é justamente assim que o hipotálamo consegue controlar as funções da adenohipófise, diferentemente dos outros neurônios. Os outros neurônios, eles vão formar a linha da neurohipófise, ou hipófise posterior, que é a hipófise posterior no caso. E assim, na neurohipófise, os corpos eles estão localizados no hipotálamo, mas as terminações estão na neurohipófise. Esses neurônios, eles também vão secretar hormônios. E esses hormônios, eles já caem na corrente sanguínea para todo o corpo. Ou seja, o produto, ele já vai direto para a corrente sanguínea para ser distribuído para o corpo. Esse sistema de vasos sanguíneos, eles vão controlar a adenohipófise, que controlam a adenohipófise, eles são conhecidos como o sistema porta-hipotalâmico. E na neurohipófise nós temos a secreção de dois hormônios muito importantes, que é a ocitocina e a ADH. Aqui eu vou falar do eixo hipotalâmico hipófise, que ele vai ser a interface entre o sistema nervoso central e o sistema endócrino, que controla as funções de várias glândulas endócrinas, regulando os vários processos fisiológicos. A imagem ele demonstra bastante como ele faz isso. Assim, eu tenho a neurohipófise, como vocês observam na imagem, que vai secretar dois hormônios principais, como eu já falei anteriormente, que eu quero que vocês pesquisem, que é o ADH e a ocitocina, enquanto a hipófise anterior ou a adenohipófise secreta outros hormônios, que são o TSH, o ACTH, o FSH, o LH, a prolactina e o hormônio do crescimento. É válido a gente entender que essa regulação ela vai atuar por duas vias, ou seja, o hipotálamo pode regular a secreção de hormônio da hipófise, que vão agir em uma glândula qualquer,
Mas essa glândula, ela produz um hormônio. E esse hormônio, ele pode regular negativamente a função da hipófise e do hipotálamo, a fim de interromper o estímulo vindo do hipotálamo. Então fica claro que a regulação neurohormonal, ela vai depender de estímulos que chegam ao nosso sistema nervoso central. De acordo com a teoria, os estímulos eles são processados e aí eles vão entrar via tálamo e vai ter uma comunicação com o hipotálamo. Uma dessas vias serão processadas em regiões específicas do córtex e vão gerar associações com memórias e produção de sentimentos, mas a via hipotalâmica ela vai gerar respostas no corpo. Assim, os mesmos sentidos vão ter vias distintas no nosso cérebro, tanto para a formação de sentimento quanto para respostas que aqueles estímulos geraram. E esses estímulos, eles vão gerar respostas hormonais. Então, a função neuronal culminou para a função hormonal do corpo, ou seja, tudo está interligado para que eu tenha essa formação de resposta. É isso que a gente vem entendendo desde o começo, que eu tenho uma ligação, uma relação para que eu tenha uma geração de resposta. Aqui, já nessa parte final, eu vou falar de 4 sistemas neurohormonais que eles vão regular a atividade do cérebro humano. O primeiro deles é o sistema da norepinefrina. A norepinefrina, em geral, ela vai excitar o cérebro para aumentar a sua atividade. Apesar de inibir algumas áreas que possuem receptores de norepinefrina inibitórios, a norepinefrina é secretada em todo o encéfalo. E essa secreção elas vão se dar por fibras nervosas de uma região chamada locus coeruleus. Ou seja, basicamente a norepinefrina ela vai fazer um mecanismo excitatório para aumento de atividade. Nós temos o sistema serotoninérgico, que os núcleos da RAF, eles são centros de onde partem os neurônios serotoninérgicos. As projeções dos núcleos, elas vão se dirigir para o diencéfalo, para o córtex cerebral e para a medula espinhal. Ou seja, a serotonina secretada no diencéfalo, ela é inibitória e desempenha um papel central na indução do sono, enquanto a serotonina liberada na medula, ela vai ter como função de suprimir a dor nesse controle neurohormonal. Nós também vamos ter o sistema dopaminérgico, onde nós temos a dopamina, que é secretada por neurônios que se projetam da substância negra até as áreas do núcleo caudado e o prosencéfalo. Ou seja, a dopamina ela vai ter efeito majoratoriamente inibitório, apesar também de poder excitar algumas regiões. Uma das hipóteses da causa da doença de Parkinson é a destruição dos neurônios dopaminérgicos da substância negra. Isso está sendo muito estudado ultimamente para tentar elucidar esse mecanismo. E por último nós temos o sistema colinérgico, que nós vamos ter aí a acetilcolina, que ela vai funcionar como neurotransmissor excitatório na maior parte das regiões inervadas. Os neurônios colinérgicos, eles partem da área reticular excitatória e se dividem em um ramo que se dirige para o cérebro e outro que se dirige para a medula espinhal. Então, basicamente, mostra aí na imagem onde as setas estão caminhando para que como eu posso dizer, para que esses sistemas exerçam a sua atividade. Aqui só para a gente fazer um resuminho da aula sobre o sistema neurohormonal. Como nós falamos, ele é constituído por sistema nervoso e sistema hormonal, onde eu tenho o sistema nervoso dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Esse sistema nervoso central ele é formado por centros nervosos, enquanto eu tenho o sistema nervoso periférico que é formado por nervos. E tudo aí eu vou ter um mecanismo onde eu vou ter esses centros nervosos emitindo impulsos nervosos para os órgãos secretores
Então a imagem vai mostrar basicamente que como vai acontecer todo esse mecanismo e como ele está interligado. Se vocês observarem bem, ele está interligado para que eu tenha a geração de uma resposta. Eu tenho o sistema hormonal, que ele é formado por glândulas endócrinas, como nós falamos, que eles vão segregar hormonas que podem atuar sobre os órgãos efetores ou para circular no sangue. Quando elas circulam no sangue e elas atingem o nível alto, elas vão inibir outras glândulas endócrinas. Então tem uma ligação totalmente. Esse mecanismo esse gráfico é basicamente o resumo da aula. E então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu espero que vocês entrem em contato comigo. Eu vou pedir para passar o meu WhatsApp para que vocês possam retirar essa dúvida comigo, esclarecer algumas coisas que não ficaram bem claras, caso não tenha esclarecido na cabecinha de vocês. Eu tenho o mais breve possível tentar falar para vocês basicamente o necessário para que vocês pudessem entender a aula, pudessem entender o assunto, para que a gente possa entrar em outras partes da neurofisiologia. Olá pessoal, nessa aula nós vamos bater um papo um pouco mais aplicado sobre plasticidade sináptica e entender que o nosso sistema nervoso ele tem a capacidade de se alterar, de se moldar, de se adaptar a diversas situações que acontecem. Para entender cientificamente falando, a nossa mente é uma interpretação subjetiva das reações químicas que acontecem no nosso cérebro e no nosso corpo. Então, para que a gente possa realmente alterar algo, ressignificar algo, ou até mesmo dessensibilizar algo no nosso corpo ou na nossa mente, nós estaremos mudando conexões, mudando a forma que os neurônios se conectam e se os neurônios se comunicam através de sinapses, então precisamos alterar as formas que essas sinapses estão se conectando lá dentro. E este mecanismo que nós chamamos de plasticidade sináptica. Como essas alterações acontecem, como a gente consegue realmente alterar uma sinapse e a forma de comunicação desses neurônios. Antes de começar, nós precisamos aprofundar e relembrar alguns conceitos. E o primeiro deles é a estrutura dos neurônios, para que vocês possam entender algumas coisas lá para frente. Então, o que são neurônios? Neurônios são células presentes no sistema nervoso e apresentam como principal função conduzir os chamados impulsos nervosos. Ah, mas os neurônios, eles têm partes básicas. Quais são essas partes básicas do neurônio? O neurônio tem o corpo celular, que é a região onde está localizado o núcleo do neurônio e outras organelas. Basicamente vai ter um formato variado, podendo ser esférico, estrelado ou piramidal. Tem os dendritos vão ser muito importantes, que são as extensões bem ramificadas e elas são responsáveis por receber sinais químicos de outro neurônio. E os axônios, que é uma extensão responsável por transmitir os sinais para outras células, como outro neurônio, glândulas ou até mesmo músculos. Ele vai se caracterizar por ser mais longo que os dendritos, podendo atingir até 1 metro de comprimento em algumas espécies. E aí, esse conceito vai ser importante para que vocês possam entender como que esse mecanismo está acontecendo lá dentro. Outro conceito importante de frisar é sobre substância cinzenta e substância branca, ou massa branca ou massa cinzenta, tanto faz. Ah, mas o que é isso? A nível microscópico, dependendo do corante a ser utilizado, nós conseguimos diferenciar bem a massa branca da massa cinzenta. Então, geralmente a parte mais corada nós vamos chamar de massa cinzenta, enquanto a parte menos corada nós chamaremos de massa branca, como dá para observar. Se nós pegarmos um corte histológico da medula espinhal, dá para ter mais ou menos a noção da disposição, de acordo com a disposição aqui da imagem. Na parte mais central, nós temos uma massa cinzenta, enquanto na parte mais periférica nós observamos mais claro. Essa massa aqui seria a massa branca. Mas e aí, o que realmente significa essa massa branca ou cinzenta? A massa cinzenta é onde tem maior concentração de corpos de neurônios e de espinhos dendríticos, enquanto na parte branca, ou seja, massa branca, substância branca, é a parte que temos apenas os axônios.
Enquanto os corpos celulares estão mais concentrados na substância cinzenta, na parte branca vamos ter apenas os axônios fininhos passando. E é justamente por isso que essa parte fica menos corada que a parte central, que basicamente possui uma concentração maior de neurônios e espinhos dendríticos. Dá para observar bastante, de acordo com a legenda, como é que está disposta a diferença entre essa parte da substância cinzenta e da substância branca. Agora eu vou falar um pouco de um experimento que foi realizado por uma universidade em Londres para tentar explicar ou exemplificar de que forma acontecem as mudanças sinápticas. Então, o que diz esse experimento? Aí está a referência desse artigo, eu posso mandar para vocês depois. Basicamente, de forma bem resumida, eles selecionaram algumas pessoas que passariam por aulas e essas pessoas elas treinariam para ser taxistas. Então eles participariam de uma seleção para ser taxistas e eles precisariam naquela região se movimentar, passar por todo um processo de preparação para que eles pudessem estar aptos para exercer essa profissão em Londres. Então esse treinamento ocorreu durante 4 anos e durante esses 4 anos eles escanearam o cérebro dessas pessoas. Então, o que eles perceberam? Eles perceberam uma correlação bastante interessante de que aquelas pessoas que realmente conseguiram passar e se tornar taxistas, depois desse tempo todo, eles tiveram um aumento significativo de massa cinzenta e principalmente de espinhos dendríticos em algumas áreas do cérebro. Eles podiam escanear, tem umas imagens interessantes no artigo. Então, o que eles observaram além disso? Com esse aumento da massa cinzenta, a principal área que estava envolvida com isso era a região posterior do hipocampo, que é uma área que está muito relacionada à memória e à orientação espacial, o que reforça ainda mais a teoria de que nosso sistema nervoso consegue se adaptar a situações. Ou seja, esses taxistas eles precisavam desenvolver habilidades de gravar ou decorar os caminhos e de ter uma boa orientação espacial para que eles conseguissem se movimentar por ali, por aquela região. Então, aquilo que o nosso sistema nervoso percebe que é uma demanda frequente, nós estamos estimulando, o sistema nervoso ele começa a se adaptar. Então, se tem um aumento da massa cinzenta e de espinhos dendríticos, já que é uma demanda frequente, nós estamos estimulando no nosso cérebro, então aquilo começa a ser frequente e acontece o aumento dessa massa cinzenta. Frisei no começo das aulas que os espinhos dendríticos têm muito a ver com a plasticidade sináptica, que os nossos neurônios são compostos por dendritos, corpo celular e axônio, sendo que os dendritos possuem espinhos dendríticos que podem fazer sinapses isoladamente. Então, reforça mais ainda a importância desses espinhos dendríticos. Os espinhos dendríticos também têm um papel extremamente importante dentro da plasticidade sináptica. Então, vocês percebem que quando a gente estimula o nosso sistema nervoso central de uma forma frequente para especificidades, as sinapses relacionadas àquilo começam a ficar fortalecidas. E com isso, os espinhos dendríticos têm toda a relação com o que está acontecendo. Existe um termo extremamente importante de plasticidade sináptica, que é o conceito de LTP. LTP, essa sigla derivada do inglês, que significa potenciação de longa duração. Ok, mas e aí? O que seria isso? Então, acontece que por meio de mecanismos ainda não bem esclarecidos, esses mecanismos celulares, eles ainda não foram bem decifrados ainda, falam que quando você tem uma frequência muito alta de ativação de determinada sinapse, aquela sinapse começa a se fortalecer e vai ficando mais persistente, forte. Ou seja, uma frequência maior de uma determinada via ou de uma determinada sinapse, a tendência é que ela comece a se fortalecer para se tornar mais sensível, justamente por esses motivos que pessoas têm mais facilidade com algo. Da mesma forma, isso pode acontecer para algo ruim. Como seria para algo ruim?
Quando uma pessoa começa a sentir medo de algo, a pessoa sempre reforça aquilo de alguma forma, ficando meio que automático, a ponto de se tornar um medo completamente racional. Então, o LTP é o fato de ativarmos cada vez mais receptores de glutamato. Esses receptores de glutamato pós-sináptico são demonstrados na figura aqui e seguido do gráfico. Ou seja, o LTP vai ser justamente isso, a potenciação de longa duração. Vai expressar mais receptores. Da mesma forma, nós temos o conceito de LTD. O que seria o LTD? Seria a depressão de longa duração, o contrário de LTP. Ou seja, quando temos uma baixa frequência de ativação de uma sinapse, essa sinapse começa a se esvair, começa a redução de ativação de receptores, ou seja, eu tenho uma diminuição, uma depressão. Então, se você não usa determinados estímulos, de fato aquilo realmente tende a se assumir. Uma curiosidade: acredita-se que se você estimula alguém a aprender, a estudar, a ter um cérebro metabolicamente ativo, buscar mais conhecimento, pode evitar que algumas doenças apareçam, como Alzheimer, comece a se desenvolver. Então, justamente, quando eu tenho uma indução de LTD, é porque eu não estou usando aquela via. Então, eu tenho uma depressão dessas sinapses. Bom, pessoal, aqui nós temos mais ou menos a imagem demonstrando a diferença entre o LTP e o LTD. Dá para perceber bastante, quando eu tenho o LTP, eu tenho uma ativação maior de receptores, eu tenho um aumento dessa resposta também, e quando eu tenho o LTD, eu tenho uma menor expressão de receptores ou menor ativação de receptores. Aqui também temos a representação de uma sinapse. Tem aqui representação de uma sinapse e outra representação de sinapse. Aqui nós temos o terminal pré-sináptico se comunicando com o terminal pós-sináptico, que também pode ser um espinho dendrítico, esse terminal pós-sináptico. Acontece o quê? Determinados fatores, números, podem levar os espinhos dendríticos a se adaptar ou não a acontecimentos. Mas o que significa isso? Os espinhos dendríticos são altamente maleáveis e podem surgir ou ser desfeitos o tempo todo. Então, a célula ela vai produzindo espinhos dendríticos exageradamente, e somente aqueles que fazem conexões mais fortes, eles ficam, enquanto aqueles que não fazem boas conexões, eles desaparecem, são mais fracos. Acontece que o nosso potencial pós-sináptico, especialmente os espinhos dendríticos, devido a todo esse LTP, ele pode começar a aumentar esse número de transportadores no neurotransmissor e fazer que ele se torne mais sensível a outros neurotransmissores, podendo mudar as estruturas e a forma que a sinapse está acontecendo, para que ela tenha mais facilidade para ativar a célula ou menor facilidade para que ela consiga gerar um fluxo maior ou menor de íons. Então, tudo isso é maleável. Por isso que conseguimos alterar as sinapses e vias neurais. Acontece que o sistema nervoso ele é bem complexo. Existe todo um percurso que a informação faz para que tenhamos uma resposta. Como seria basicamente esse percurso? Eu tenho uma informação que eu posso escutar ou eu posso ver. Então, essa informação ela vai passar para o meu cérebro. Então, ele vai interpretar e vai gerar uma resposta para o meu corpo, como se fosse ligando pontinhos. Então, tem todo um trajeto que essa informação leva para gerar uma resposta para o meu corpo. Lembrem que, para que uma célula seja ativada, ela precisa receber informações que serão mais ou menos sensíveis ou mais ou menos intensas. Então, para que uma célula seja ativada ou não, ela conta com diversas sinapses que ela está fazendo. Mas se de repente determinada sinapse começa a aumentar o número de receptores, aumentar a sensibilidade, ela tem maior facilidade de ser ativada. Então, esse mecanismo de ativação, ele depende muito daquilo que a gente está usando frequentemente. Para finalizar essa parte,
É nesse mecanismo de plasticidade sináptica que a memória se baseia. Você não nasce com todas as memórias que tem hoje. Você precisa vivenciar experiências para armazenar isso. Então, se o sistema nervoso não fosse plástico, você não conseguiria guardar todas as memórias que você tem hoje, de toda a trajetória que você viveu, tudo aquilo que você tem armazenado. Concorda comigo? Nessa parte final, eu vou falar para vocês de outros tipos de plasticidade que existe. Vou começar falando da regenerativa, que ela vai estar relacionada ao recrescimento de axônios lesados, ou seja, quando eu tenho um axônio lesado, essa plasticidade precisa que essa plasticidade aconteça para que eu tenha o recrescimento desse axônio. Como vocês viram lá na imagem, logo no começo do slide, eu apresentei o neurônio, mostrei o formato e vocês perceberam lá onde fica o axônio. E isso é mais comum acontecer no sistema nervoso periférico. Tem também a plasticidade axônica, que é uma plasticidade ontogenética. Vou deixar vocês pesquisarem e me falaram que é o ontogenética. E ela é mais comum de acontecer entre os 0 a 2 anos de idade. E ela vai ter principalmente o desenvolvimento no sistema nervoso. A sináptica, que foi a que a gente estudou, que são alterações de sinapse entre essas células nervosas, ou expressão mais de receptores ou menos expressão de receptores, ativação ou menos ativação ou menor ativação, como a gente viu pelos mecanismos de LTP e LTD. Temos a plasticidade dendrítica, que vai ser alterações no número, comprimento, disposição espacial e na densidade dessas espinhas dendríticas. Ou seja, quando eu tenho uma alteração no número desses dendríticos, dessas espinhas dendríticas, eu vou ter um tipo de plasticidade. E essa plasticidade é a plasticidade dendrítica. Ah, mas não tem o espinho dendrítico não é muito importante na plasticidade sináptica? Sim. Mas quando eu tenho uma plasticidade dendrítica, eu estou especificando que eu tenho uma alteração no número, no comprimento, na disposição espacial e principalmente na densidade dessas espinhas dendríticas. Enquanto nas sinapses eu tenho alterações nas sinapses. Os espinhos estão participando das sinapses. E eu tenho a plasticidade somática, que ela vai regular a proliferação ou morte de células nervosas. Aí nesse slide, pessoal, nervosas, o N saiu, mas dá para entender, eu acho. Então, basicamente é isso. Foi a nossa aula.